Ciência e Fé, volta aqui com o Dr. Ismael, psiquiatra. Estamos falando da carga emocional dos pastores que podem ocorrer uma depressão. E antes dele continuar, eu quero só que você leia isso aqui, você líder espiritual, você pastor, você líder de célula, que também tem uma carga grande. Olha só, levai os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá lá levar a própria carga. Nós não estamos livres, né? Os líderes não estão todos, Paulo está dizendo para todos aqui, levai as cargas uns dos outros. O que é isso? A palavra no grego aqui, né, o koinonia, o compartilhar, a vida compartilhada. O cristianismo é a primeira grande fé que inicia-se com um aconselhamento terapêutico, uma psicologia da antiguidade. Quer dizer, Paulo está dando aqui o que você é profissionalmente hoje. O cliente vai lá, você está levando a carga junto com ele, você está ajudando ele, vai medicá-lo, vai levar. Assim nós precisamos fazer uns com os outros e precisamos fazer com os médicos também, né? Mas antes até, a gente retomando um pouco a discussão do bloco anterior, antes até da questão do médico, eu vou entrar nessa questão pastoral, mas sabe que uma coisa que incomoda eu como profissional e cristão é que às vezes alguns líderes ou alguns pastores, o primeiro lugar onde eles estão realmente contando, colocando para fora as suas angústias é num consultório médico. E isso é um pouco sintomático, porque demonstra que eles não estão tendo esse espaço dentro de suas comunidades, né? E aí entra esse processo das cargas que a gente estava conversando antes, que eu estava falando um pouco da culpa, entre aspas, que nós membros temos, porque as igrejas elas dão um pouco suporte, né? Os pastores não têm, algumas igrejas, eu escutei há um pouco tempo atendendo um pastor, e ele reuniu o conselho da igreja dele para falar que ele estava em depressão, e um irmão do conselho levantou a mão e falou que ele era pago para estar bem. Então, quando ele me conta algo assim, isso é uma coisa que machuca bastante, porque uma das coisas que também tem... Isso é um exemplo de um hipócrita fariseu. Mas porque nós... Você está nos ouvindo aqui, você é fariseu, viu, meu filho? Você tem a misericórdia dos outros, porque os outros têm de você. Eu concordo, porque, infelizmente, nós estamos avaliando o ministério pastoral muito baseado em números, em produtividade, né? E já não basta as cargas habituais que o ministério pastoral traz. Hoje alguns líderes, alguns pastores, provavelmente não estou dizendo de pastores já consagrados, mas pastores, eles são muito avaliados. O sucesso espiritual, entre aspas, se é que existe esse termo sucesso espiritual, mas eles são avaliados muito com base no crescimento ou não de uma igreja, ou o crescimento mais numérico. Isso até um certo ponto pode até ser saudável, no sentido de ter um objetivo de crescimento, eu não vejo um problema nisso, mas às vezes se torna também uma pressão emocional, onde alguns líderes que eu converso, eu percebo neles uma relação com Deus muito mais de executivos de Deus do que de filhos de Deus, né? Onde é muito mais um serviço doente para Deus do que uma vivência na graça de Deus. Olha que coisa importante que o doutor Ismael está falando aqui. Foi muito feliz agora. Você é um executivo de Deus ou você é um filho, né? Filho de Deus? Porque o pastor, ele precisa ser ovelha de alguém. Sim. Olha a profundidade. Se o pastor não for ovelha de alguém, se ele não tiver com quem compartilhar, ele vai engolir aquilo. E a gente sabe que coisas engolidas, se não forem soltas, elas causarão úlceras, depressões, doenças psicossomáticas, diabetes e outras doenças. Sim.
E um outro ponto, para terminar de responder esses porquês, a gente poderia apontar aqui várias causas, né? Mas eu vou colocar dois. Pastor também é gente, né? Então, o pastor está sujeito aos problemas sociais, ele está sujeito à enfermidade, ele está sujeito aos problemas dos filhos, ele está sujeito a essa cultura doente que a gente vive. E por último, aí eu não vou aqui entrar muito, que essa é uma alçada mais do pastor, mas por incrível que pareça, a formação teológica do pastor também contribui muito para ele adoecer ou não emocionalmente. Há pastores que vêm de uma formação teológica muito baseada na teologia da prosperidade, da confissão positiva, que são vivências teológicas que colocam um peso muito grande no homem, né? E ao lidar com a frustração no seu dia a dia, há um choque entre aquilo que ele acredita teologicamente e aquilo que ele está vivendo. E essa encruzilhada teológica faz com que muitos acabam se perdendo, porque tem uma frustração com o ministério, porque acha que Deus não funciona ou que Deus tem filhos prediletos. Ou seja, eu percebo em algumas lideranças que vêm dessa formação teológica, que eu chamo de formação teológica doente, uma neurose cristã induzida, ou seja, pessoas que o cristianismo, no lugar de trazer uma vida em abundância, no lugar de trazer uma vida leve, ele contribuiu para trazer uma vida pesada, uma vida desumanizada, né? E aí, já encerrando esse assunto, uma recomendação para os pastores sobre essa questão da humanização: o pastor tem que ter lazer, né? O pastor tem que ter férias, o pastor tem que descansar, líderes em geral, né? O sujeito ir no Mineirão assistir um jogo, ele jogar um futebol, dar umas raquetadas, conversar com os amigos, encontrar, nem que seja num bar, aí para bater um papo isso é absolutamente saudável. Tomar um banho de cachoeira. Comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós vamos fazer para a glória de Deus. Rio, né? É muito bom. Então, andar descalço na chuva. Sim, assim. Então há esse adoecimento. E aí há um problema que a gente pode conversar, que o pastor doente ele passa a contaminar a igreja. Não sei na tua experiência, mas quando o líder não está bem, aquilo reflete no conteúdo das pregações, reflete no conteúdo do aconselhamento, reflete no acolhimento que ele passa para as pessoas. Eu já atendi líderes que falam que durante a depressão eles só pegavam mensagens pesadas, de cobrança, mensagens duras, e eles viram que a igreja estava ficando triste. Estava cobrando dele mesmo. Exatamente. Então, a mensagem de Jesus de amar o próximo como a ti mesmo é muito pertinente, porque se a gente não está bem, não está conseguindo se amar, nós não vamos ter uma lente muito boa para conseguir amar as pessoas. E aí ministérios podem se perder e pessoas podem paralisar uma vida com Deus em função de processos depressivos não tratados, né? E as pessoas da diretoria, porque várias igrejas têm vários tipos de governos, né? Tem igrejas que tem um pastor principal, tem os pastores auxiliares, sim, tem o corpo do diaconato, tem diretorias, tem igrejas que se reúnem como presbitérios e tem igrejas episcopais. Mas todas elas têm um conselho ali, né, que está amparando o líder principal, quer seja de uma igreja nacional, quer seja de uma igreja local. E essas pessoas precisam tirar a capa de supercrente do líder dela. Ver que o líder dela, ele tem as suas deficiências. Que o único perfeito é Jesus, nós não temos condições, né? Ele é o sumo sacerdote de nós todos. É que eu te falei, o pastor tem que ser ovelha de alguém. Uma percepção que eu tenho é em que movimentos ou igrejas onde há uma concentração demais de atribuições, ou mesmo de poder, vamos colocar assim, eu não gosto muito desse termo, porque ele é muito desconfortável, mas onde o líder ele tem uma concentração em demasia, onde esses conselhos não são fortes, o líder adoece mais, né? Os conselhos, eles são vistos às vezes por alguns líderes como algo castrador, como algo que vai restringir o direito do pastor, como algo que vai limitar o poder do pastor. Mas eu percebo que os pastores que têm esse amparo, comissões independentes,
Pessoas que têm uma participação mais ativa junto com a liderança pastoral, esses pastores eles têm uma carga menor. Eu não sou especialista em gestão de igreja, nem quero ser, mas eu falo pela questão da percepção que pastores que são muito personalistas, ou seja, que têm um caráter muito... É o super crente. Muito apostólico. Super crente é o melhor. Eles têm um nível de adoecimento maior. Isso já não são doentes, está aqui para resolver o seu problema. Não é nem o Espírito Santo, é o super crente. E aí aqueles membros exigem que os... Na verdade, os membros nunca gostariam dos pastores serem autênticos, porque, como diz a frase, todos perseguem todos, para que ninguém seja aquilo que todos gostariam de ser. Então, o pastor tem que ser a essência da doença da igreja. Ele é o paciente indicado da família da igreja, como na área sistêmica tem o PI, né, o paciente indicado. O pastor é o paciente indicado daquela igreja. Ele assim, os membros, ele é a catarse, ele é o furúnculo, né? Ele é o ralo lá da piscina embaixo. Todo mundo está rodando lá para cair dentro dele. Aí o cara acaba num pronto-socorro aí, acaba... Se ele não tiver tendência para depressão, ele pode causar um câncer também nele. Nós sabemos muito da influência emocional nessas outras doenças, né? E aí esse processo de contaminação, ele vai gerando um adoecimento coletivo e como o líder ele não constrói muito bem essa relação de ajuda, as pessoas vão ficando inibidas dentro das comunidades de expressar suas dores e os seus sentimentos, né? Ou seja, nós confessamos os nossos pecados, isso é a base do cristianismo, nós confessamos os nossos pecados para Deus para sermos perdoados, mas a gente vai confessar uns aos outros para sermos curados. Mas se não há esse ambiente favorável à confissão, a igreja, que deveria ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade onde nós vamos tirar pesos, onde nós vamos trazer alívio, onde nós vamos trazer a graça, a reconstrução, ela vai ser um lugar visto como um lugar castrador, como um lugar punitivo. Eu costumo brincar que há clientes que o versículo preferido deles é horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Porque, inclusive uma vez eu fui dar uma palestra numa igreja e eu cheguei assim de frente e tinha em cima do altar esse versículo pintado em letras garrafais. Horrenda coisa cair na mão da... Aí eu já fiquei pensando, falei, gente, essa igreja aqui não deve ser uma igreja de muita graça, de muita confissão. É a igreja do chicotinho de exatamente, porque para ser pintado esse versículo ali na frente é um pouco... O pastor escolheu, né? Então... Tem irmão que se ele não for na igreja domingo, se ele não levar umas chicotadas, a semana não vai ser boa para ele, não. Ele tem que apanhar. Estendendo um pouco, né, nós começamos a... Esse assunto é interessante porque, voltando até um pouco o início, que eu falei da questão do corpo, alma e espírito, nós temos uma percepção também, e aí é um outro problema nosso como cristão, que nós nascemos de novo e vem um anjo, ou sei lá o quê, e dá um reset na gente, e formata a nossa mente e apaga todo o nosso histórico prévio, né? A gente até estuda isso, mas há uma grande dificuldade no nosso meio de entender que nós nascemos de novo exclusivamente espiritualmente. Ou seja, não estou aqui, lógico que Deus intervém emocionalmente e fisicamente, isso é uma coisa progressiva, mas nós achamos que ao nascer de novo, tudo se fez novo no sentido emocional também. No sentido pneuma, né? Exatamente, do espírito. E aí nós carregamos, às vezes algumas pessoas me perguntam, por que nós tropeçamos as mesmas pedras do comportamento? Por que eu, cristão, continuo tendo dificuldade numa compulsão sexual? Ou por que eu sou cristão e continuo tendo um comportamento mais explosivo? Essas respostas, elas estão muito na nossa história emocional, né? E na nossa história física também, biológica. Então acho que historicamente, isso é pouco da nossa formação protestante no Brasil, houve um abafamento da alma, né? Houve uma inibição do entendimento da alma. E acho que isso foi realmente um ponto que contribuiu também para as pessoas
veem a psiquiatria, veem a psicologia, verem um aconselhamento cristão como uma coisa não necessária, né? Doutor Ismael, o papo está tão bom que não vimos passar aqui, já acabou o nosso tempo aqui, a produção já está... Mas a gente vamos tentar trazer você de novo aqui. Eu quero que você explique sobre as medicações, né? Vamos entender o processo, como que a medicação atua, né? E como que vocês fazem, algumas experiências suas. Assim, esse fé termina aqui para você, que a gente falou muito de você, não só dos pastores, mas de líder em geral, de denominações e até de célula, né? Sim. Todos que carregam a carga aí, tentando ajudar os outros. Vamos viver bem, pastores. Chega em casa, brinque com seus filhos, né? Compartilha com outros pastores. Não pensa que o outro pastor, porque está com uma doença, com uma depressão, ele seja mais fraco do que você, não. Ele simplesmente tem um ponto no corpo dele que ele somatiza de maneira diferente do seu. Se você também estivesse naquele estresse, talvez somatizaria de outra forma. Vamos ajudar uns aos outros, vamos exercer o amor, principalmente nós, pastores. Não fica querendo que o teu irmão aí da igreja ao lado se torne falido para você ficar com os membros dele, não. Vá lá, ande com ele, ajuda ele, dá uma oferta para ele, dá o seu coração para ele, dá a sua atenção para ele, o seu ouvido para escutá-lo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser uma classe mais unida, porque nós precisamos abrir os corações uns com os outros. Fique na paz e que Deus te abençoe. E a gente com certeza vai trazer aqui o doutor Ismael para te dar esse toque. Porque se a gente falando, você não vai dar muito valor, mas um psiquiatra cristão, nascido de novo, falando, terá mais valor. Muito obrigado, doutor Ismael. Eu que agradeço, acho que o tema é bem atende pertinente. aqui em Belo Horizonte? Sim, e depois a gente pode tirar algumas dúvidas dos leitores por e-mail. O telefone aí do doutor Ismael. Agradeço muito o convite, acho que o tema é interessante. O recado é esse, vamos abrir a mente para as questões da alma. Amém. Ciência e Fé termina aqui. Paz.